As conversas são como as cerejas, ou se preferirem, como as milhas. Queremos sempre mais e mais. Depois de analisar o impacto na economia e possíveis cenários de reestruturação, impõe-se então o debate. De que forma poderá a aviação reerguer-se e regressar neste mundo pós-pandémico em que parece que estamos a entrar? Serão as viagens feitas como até aqui? Poderá a capacidade dos voos sofrer alterações? Irão precisar as companhias aéreas ou os aeroportos de se reinventar para dar resposta a novas necessidades ou desafios? Será correto retirar conclusões da pandemia e preparar o setor para futuras crises sanitárias que, segundo alguns cientistas, poderão ser mais frequentes? Ou será possível respirar de alívio porque a normalidade irá regressar em breve? Para moderar a próxima conversa, passo então a palavra ao Rui Castro e Quadros, coordenador e professor da Licenciatura de Gestão Aeronáutica do ISEG de Lisboa. Estava-lhe a retirar o Quadros, mas Rui Castro... Não faz mal. Eu agora acrescento o Quadros. Obrigado, Catarina. Boa conversa, Rui. Muito obrigado. Bem, temos 40 minutos, não é? Vamos tentar ser rápidos. Eu convido para estar sentado aqui ao meu lado esquerdo o Duarte Salema Cordeiro, comandante Duarte Salema Cordeiro. Muito obrigado. Convido também o Dr. Juliano Naumann. Muito obrigado. E lá para casa eu chamava agora o professor Dr. Jorge Abrantes. Olá, Jorge. E chamava também o Dr. Rui Carreira. Olá, Rui. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bem, vamos então convidar-vos para nos sentarmos. Bem, como eu vos disse, são 40 minutos, não é pouco tempo, mas vamos tentar transferir o conhecimento que cada um de vocês tem, nas geografias que estão e que estiveram, e para isso eu gostava de convidar desde já a apresentar as pessoas. O comandante Duarte Salema Cordeiro é piloto de linha aérea e atualmente Senior Advisor da administração do aeroporto de Cascais. Iniciou a sua carreira na TAP, saindo como comandante 320 e ingressando depois na Emirates como comandante da A380. Teve papel relevante nos mídia, nos eventos e é finalista do mestrado em operações de transporte aéreo. Depois aqui do meu lado esquerdo, o Juliano, que é diretor-presidente da ANAC Brasil, foi secretário de Navegação Aérea Civil durante 3 anos e dos aeroportos na Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, é licenciado em Ciências Económicas, mestre em Gerenciamento de Navegação Aérea na Escola Nacional de Aviação Civil e especialista de Gestão de Infraestruturas de Aeroportos pelo ITA. Passaria então agora a apresentar o Jorge Abrantes, que é doutorado em Turismo, licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG e tentor de um MBA em Finanças pela Universidade Católica. Está no ramo da indústria de transporte aéreo e do turismo há mais de 30 anos. Esteve em posições executivas, também ao nível da administração, em empresas dos setores de transporte e turismo. É professor do ensino superior desde 1992, em áreas ligadas ao turismo e ao transportes na vertente do transporte aéreo. Para terminar, apresentar o Rui Carreira, presidente da Comissão Executiva da TAG desde 2018, presidente em exercício da AFRA, African Airlines Association, foi piloto instrutor, piloto de caças e piloto de aviação executiva, foi administrador executivo da TAG, foi diretor-geral do INAVIC. É licenciado em Direito, pós-graduado em Alta Direção de Empresas na AES Business School, mestre em Finanças Empresariais do Instituto de Altos Estudos Económicos e Comerciais em Paris. Bem, então isto para dizer que se falassem connosco, estávamos todos hoje, se calhar, a trabalhar numa empresa estatal portuguesa, porque não eram preciso vir pessoas de fora, porque nós temos um valor imenso. E quando tudo isto terminar, podem vir recrutar o Air Summit, porque acho que aqui temos gente muito interessante. Eu passaria agora
colocar uma questão ao Duarte, perceber, enfim, na situação em que encontravas, no Médio Oriente, no Dubai, como é que foi o impacto do Covid-19? Como é que o sentiste, seja na tua profissão, seja naquilo que foi vivido à volta? Eu senti essencialmente, antes do mais, muito obrigado pelo convite, muitos parabéns à organização do Air Summit e parabéns também por outra coisa, pelo tema, tanto do painel como do próprio Air Summit, que é o futuro. Estamos há meses a falar do passado e dos impactos e das consequências e temos que falar do futuro, é uma necessidade que eu sinto de falarmos do futuro. Quanto ao impacto que sentimos e que eu senti diretamente no Dubai, foi totalmente repentino. Eu fui um dos que pensei que seria algo provisório, parecido com o SARS ou com o MERS, que foi no 2010, 2011. Não o foi. E senti principalmente o que foi o início do que eu acho, olhando para trás, que foi esta crise. Não uma crise, foi sim uma crise de um vírus sanitário, uma crise sanitária, mas essencialmente uma crise de liderança. Eu acho que se criou um enorme medo, e o medo eu senti-o também lá no Dubai, e acho que houve uma descoordenação total em termos mundiais, na Europa é muito visível, até em termos regionais, e o que se sentiu desde logo foi isso. Lá, sendo um país, enfim, que eu considero bem organizado, rapidamente recuperaram. E depois daí, enfim, eu acho que o que se arrastou foi precisamente essa falta de coordenação, principalmente das chamadas medidas não médicas. Ok, então já lá iremos, muito obrigado. Juliano, segundo as minhas contas, o Brasil tem 150 aeroportos comerciais. Portanto, muito aeroporto para gerir. Depois, entre janeiro e dezembro de 2020, a procura caiu cerca de 70%. Eu gostava que deixasse aqui e contextualizasse um bocadinho aquilo que foram os impactos da Covid-19 no Brasil, num país imenso. Sim. Que alastra por toda a América Latina e que, obviamente, nos voos para a Europa tem as suas consequências. Tanto quanto sei, os voos para Portugal, através da TAP, estão a dar um balão de oxigênio à própria companhia, portanto o mercado brasileiro é muitíssimo interessante. Eu gostaria então que deixasse aqui o seu testemunho. Muito obrigado. Claro. Primeiramente, muito bom dia a todos. Grande prazer estar aqui, minha segunda participação no evento. Fico sempre aí muito feliz, muito honrado com o convite, queria agradecer. Em especial, feliz com a volta dos eventos presenciais, né? Tão importante a gente se encontrar e conversar, estarmos juntos. Acho que isso deixa ainda mais otimista e confiante de que, de fato, estamos deixando essa situação inimaginável, sem precedentes aí, né? Não acho que a nossa geração vai ver de novo, espero que não veja nada parecido com isso novamente. Rui, você falou bem, né? O Covid, eu acho que afetou o mundo inteiro, no Brasil não foi diferente. A gente tinha ali em 2019 120 milhões de passageiros. Operávamos voos regulares, voos comerciais para 115 aeródromos. Além disso, tínhamos mais uns 200 aeródromos com voos não regulares, mas voos esporádicos, aviação geral como um todo. E, de repente, 95% dessa atividade vai a zero em mais ou menos uma semana. O Brasil, as nossas empresas quase pararam de operar, o tráfego foi reduzido em 95%. A gente conseguiu, numa articulação muito rápida lá internamente, o Brasil é muito grande, muito dependente do sistema aéreo, né? Não deixar nenhuma região isolada. Então fizemos um acordo muito rápido com as empresas aéreas, mais ou menos para dividir mesmo as operações que ali estavam, esses 5% remanescentes do tráfego, e a gente conseguiu voar para 47 localidades. Então nós saímos ali de 115 voos regulares, mais uns 150 não regulares, para 47. E o tráfego reduzido a 5% do que já foi, né? Foi uma tragédia, de fato, sem precedentes. E a partir daí uma série de medidas, mas acho que a gente fala disso um pouquinho para frente. Exatamente, sim, foram tomadas uma série de medidas e que tiveram as suas consequências positivas. Muito obrigado. Eu chamo agora
o Jorge Abrantes, novamente. Enfim, os dados que nós temos sobre a Europa, seguida do Médio Oriente e da África, foram regiões mais afetadas na queda de tráfego. Por exemplo, o declínio na Europa é acima dos 70%, o Médio Oriente 68,5% e em África 67,6%. Eu pedia ao Jorge Abrantes que nos deixasse uma análise mais macro sobre aquilo que, mais a opinião sobre aquilo que aconteceu na Europa e a influência que isso teve em Portugal relativamente ao negócio aéreo e ao turismo. Bom dia Rui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente neste evento, também cumprimentar os outros colegas de painel. Relativamente à situação da Europa e do resto do mundo, ela não diferiu muito em termos globais. É certo que nós temos uma série de países, como é o caso do Brasil, que tem um mercado doméstico muito forte, como acontece com os Estados Unidos, como acontece com a China, e que permitiu, em alguns desses países, continuar a operar muito mais naquilo que foi o mercado interno. A Europa, tal como a África e outras áreas, sofreram muito, sobretudo naquilo que foi o fecho de fronteiras. E este fecho de fronteiras e os confinamentos que foram introduzidos e que ainda temos hoje em dia, não podemos esquecer que mercados na Ásia, como por exemplo uma Austrália, sinalizou recentemente que iria abrir a partir de novembro, mas que entretanto já veio dizer que certamente só será a partir do próximo ano, e estamos a falar aqui em mercados que, estando fechados, por assim dizer, totalmente abertos àquilo que seria a operação normal, vêm criar grandes condicionamentos ao próprio desenvolvimento do tráfego aéreo, do turismo e das próprias companhias aéreas. Eu estive a fazer uma análise a dados do último report do Eurocontrol, que nos ajuda a tentar perceber o crescimento que nós vamos verificando ao longo do tempo. A Europa estava na semana de 12 de outubro, portanto há 3 dias atrás, 27% abaixo daquilo que tinha sido o seu comportamento em 2019, portanto tem vindo a recuperar, tal como muitos dos mercados. Portugal, 36% abaixo, e depois temos algum comportamento que não deixa de ser interessante do ponto de vista das próprias companhias aéreas, como é o caso, a companhia que mais tem voado tem sido Ryanair e está 12% abaixo apenas daquilo que tinha em 2019. Em segundo lugar, uma Turkish Airlines, e depois outro tipo de informação que eventualmente não deixa de ser importante, mas que nos ajuda a caracterizar aquilo que é o mercado. Eu, se me fosse permitido, ia fazer uma análise aqui um bocadinho mais macro, como foi pedido, e fui buscar uma informação no âmbito da IATA, e a informação do âmbito da IATA não deixa de ser interessante por um lado e preocupante por outro. Nós sentimos todos que o mercado tem vindo a recuperar, é uma verdade, mas há um agravamento daquilo que são as previsões da IATA no seu report de outubro de 2021 face ao anterior report de abril de 2021. E estamos sobretudo aqui a falar naquilo que interessa para o negócio, que é a geração de receita e lucros, ou neste caso, prejuízos, que é aquilo que nós temos sentido nestes últimos anos. A aviação vinha nos melhores 5 anos de sempre, em termos de resultados altamente positivos, como nunca atingidos, e 2020 veio interromper esta série longa, praticamente vinha desde 2011 com valores positivos, e que lucros líquidos que nesta última previsão de outubro, para o ano 2020, agravaram de 126 mil milhões para 137, estamos a falar em mais 11 mil milhões, face àquilo que já era um número completamente impensável, e, curiosamente, para 2021, agravando de 47 para 52 mil milhões de prejuízo. Ou seja, nós sentimos que há aqui esta melhoria, mas toda esta incerteza ao nível da própria abertura de mercados, destes encerramentos de fronteiras e algumas dificuldades em alguns mercados, e temos exemplos na América Latina, que começam agora a abrir também. Por outro lado, a questão da vacinação.
nem todos estão com o mesmo ritmo de vacinação, o que traz muita incerteza perante o mercado. E que, como dizia o Eduardo, a questão do medo e da insegurança na própria viagem, todos nós sentimos que muita gente quer viajar, todos nós queremos viajar, mas, por outro lado, também não podemos ter este tipo de políticas ioiô, como tivemos no nosso verão, em que o mercado inglês abre, depois a seguir fecha, vai tudo para casa, depois vem o alemão, depois a seguir vão os alemães todos para casa a correr para o aeroporto porque as coisas agravaram. Portanto, este tipo de situação não dá estabilidade a ninguém a poder voar. As primeiras previsões para 2022, já neste último report, apontam para prejuízos, a continuidade de prejuízos na ordem dos 11,6 mil milhões de euros. Ou seja, com níveis de rentabilidade negativos, como é óbvio, e bastante preocupantes para o próprio setor. Bem, então, de facto, há umas curiosidades muito interessantes nesses últimos números. Muito obrigado, Jorge Abrantes. Eu passo agora a palavra ao Rui Carreira. Rui, bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. Bom dia também aos companheiros de painel. Ok, agora estou-te a ver. Bom dia novamente. Ok. Bom dia. Eu gostava de deixar aqui alguns dados que as companhias aéreas africanas devem ter perdido cerca de 6 mil milhões de receitas de passageiros em 2020, menos 50% dos empregos, menos 51% do tráfego relativamente a 2019. Juntamos a isto aeroportos, reguladores, navegação aérea, handling, concessionários, infraestruturas, etc. Rui, eu gostava que traçasses um quadro, não deixando de dar a opinião, eu diria mais como homem africano, ligado à Afra também, e à frente dos destinos de uma grande companhia, de um grande hub africano, nos deixasses aqui um bocadinho a tua ideia sobre aquilo que foram os impactos iniciais, para depois, na próxima ronda, falarmos daquilo que poderá vir a acontecer. Obrigado. Ok, obrigado, Rui, mais uma vez, e agradecer o convite e pela pertinência também deste tema. A realidade africana foi um bocado muito mais dura do que no resto do mundo. E eu vou falar particularmente de Angola, em que o governo teve que tomar uma postura muito conservadora por causa das fragilidades que existem no sistema de saúde. Portanto, e isto veio penalizar grandemente o setor da aviação civil. Veio a pandemia, foi decretado estado de emergência e não havia voos para ninguém. Portanto, todas as aeronaves no chão. É claro que a pandemia destruiu não só, ou prejudicou não só as companhias aéreas, mas também as economias dos próprios países. E isto depois entra numa bola de neve e os resultados são estes que nós temos. Os números que o Rui há bocado evocou, eu acho que são bastante otimistas. Eu tenho números muito mais graves, muito mais graves. E foi isso que aconteceu nesta realidade que nós bem conhecemos em África, principalmente na África subsaariana, por causa das fragilidades dos sistemas de saúde e agora também com as dificuldades na vacinação. Os governos ainda têm aquela postura muito conservadora, que é do fecho de fronteiras, a constituição de cercas sanitárias, portanto ninguém se pode deslocar e é claro, os resultados para as companhias aéreas foram catastróficos. E há agora aqui uma outra dimensão. Se na Europa, nos Estados Unidos e na América os governos foram apoiando as companhias aéreas neste período de retoma com injeção de caixa, em África isto não aconteceu, porque os próprios governos também estão economicamente bastante fragilizados. Portanto, esta curva da retoma, que aponta para 2023, 2024, atingir-se os números de 2019, em África será muito mais lento. Se calhar só lá para 2025, 2026, salvo
algumas exceções de economias mais robustas e de companhias aéreas melhor posicionadas no mercado, como é o caso quase singular da Ethiopian Airlines. Portanto, todas as outras ainda vão passar por este período de sofrimento. Estamos a recuperar de um coma induzido de forma muito lenta. Portanto, é mais ou menos esta a figura que apresenta a África perante o mundo, muito diferente. Como disse há bocado Jorge Abrantes, há países muito mais resilientes, com um segmento doméstico bastante forte. Vemos que a China já superou até os números de 2019, coisa que ainda não aconteceu em mais nenhuma outra parte do mundo. Portanto, são estes casos particulares que vão animando o setor de transporte aéreo a nível global, mas é preciso nós olharmos para aqueles que ainda mais sofrem. É preciso aqui juntar algumas sinergias, porque o transporte aéreo é de facto uma indústria global. Ninguém conseguirá sobreviver sozinho, os mercados também são globais. Portanto, eu acho que em jeito de introdução era isto que me aprazia dizer. Ok, as sinergias, nós já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado, Rui. Eu agora voltava aqui ao Duarte. Todos nós sabemos que a profissão de pilotagem é uma profissão muitíssimo importante. Direi eu que, olhando para o iceberg, toda a gente acha que, enfim, que só existe a pilotagem, mas não é verdade. Lá embaixo existe todo o resto e também percebemos que, desta vez, foi um grupo de pessoas que sofreu imenso, provavelmente mais do que a maioria. Bem ou mal, o marketing, o comercial, a gestão, o revenue management, o pricing, o planeamento, o scheduling foi-se mantendo, mas com os pilotos não foi assim, com a manutenção também não. O comandante Duarte Cordeiro é comandante da A380 da Emirates, tem competências de gestão, mas se não tivesse, como é que seria, Duarte? Como é que foi essa volta? Fui comandante da A380 da Emirates. Se Deus quiser, voltarei. Com certeza. Sim, repara, um piloto é, no fundo, e principalmente um comandante, é simultaneamente, se tu reparares, principalmente num avião com 600 pessoas, leva uma pequena aldeia atrás, como nós costumamos dizer, não é? Então, é o CEO, é o diretor financeiro, é o diretor de recursos humanos, é o diretor operacional, é o diretor técnico e é o juiz. E isso dá-lhe, efetivamente, competências de gestão bastante peculiares. E isso viu-se bastante bem nesta crise, houve muitos pilotos impactados diretamente por ela, que perderam o seu emprego e que encontraram outras formas de o fazer, e muitas empresas aproveitaram essas suas características. Não falo, obviamente, dos condutores de autocarros lá na Austrália, Pois, exato. que é um bocado mais caricato, mas pronto. Mas na verdade, sim, são competências de gestão que eu acho que são perfeitamente adaptáveis a qualquer empresa, principalmente porque nós somos, à semelhança de toda a aviação, altamente resilientes. Estamos permanentemente a pensar no plano B, no plano C e no plano D, e isso ajuda. É claro que este cisne negro, que foi a pandemia Covid, não estava bem nos planos, mas adaptámos adaptamos constantemente a vários cenários. Isso é bom para qualquer empresa. Senhor, eu por acaso também concordo com a apreciação. Estes anos que já levo a ensinar os alunos que vêm na área da pilotagem são muito focados, são de facto, mostram características típicas do treino que tiveram e obviamente que a sobrevivência é uma coisa muito importante. Não é o caso porque, enfim, neste momento ocupas a posição que ocupas, mas obviamente que é mais difícil, será mais difícil para outros. Muito obrigado também. Juliano, voltando aqui à nossa conversa, há muitas coisas que ainda estão a acontecer no Brasil, que é muito grande, não é? A nós o que nos interessa é sentir a informação, a exploração e a descrição das coisas, portanto é isso que é o nosso debate, não é mais do que isso, até para que os outros também possam ouvir aquilo que está a acontecer.
Como é que está a questão dos céus abertos, por exemplo, com a Argentina e o Brasil? Essa questão, se faz favor. Pois é, isso é uma coisa interessante, sabe, Rui? Uma decisão que a gente tomou lá atrás, ano passado, quando a pandemia veio, né, e aconteceu tudo que aconteceu, foi que a gente não pararia os grandes projetos. Então, para dar um exemplo, o programa de concessão de infraestrutura aeroportuária, né, dos aeroportos seguiu. Nós já tivemos um leilão em abril desse ano, vamos ter o outro leilão ano que vem, e com isso a gente passa os 67 principais aeroportos do país para iniciativa privada. Isso para dar um exemplo. Da mesma forma, as atividades, por exemplo, multilaterais, né? Então a gente seguiu na linha de tentar não parar com essas atividades. A gente já vem fazendo, né, buscando uma política de céus abertos com todos os países. A gente ratificou em 2019, no âmbito da CLAC, que são os países da América Latina, o Acordo de Céus Abertos da região. É um acordo bem amplo, ele prevê até a 9ª liberdade, mas os países vão fazendo ressalvas. No caso do Brasil, a gente aderiu até a 6ª liberdade. Estamos numa política agora de fazer 7ª para carga e passageiro também, mas tem andado mais na carga, né? Depende sempre do outro país, mas tem andado muito na carga. Já temos com o Chile, temos conversa com outros países nesse sentido. A Argentina, curiosamente, apesar de ser o nosso maior mercado ali na região, disparado, é o principal mercado, principal ligação com a América do Sul é Brasil e Argentina, o grosso do mercado. A gente não avançou ainda na pauta de céus abertos. O lado argentino ainda vê algumas questões a serem superadas pelo lado deles, mas a gente vem sempre tentando aumentar o tráfego. O que a gente conseguiu fazer com eles foi para destinos complementares, e aí eu estou chamando de destinos complementares, não aqueles tradicionais, que basicamente São Paulo, Buenos Aires, para resumir, aumentar alguns voos. Então, para outros estados, por exemplo, estado de Minas Gerais, Brasília, estados do Sul, né, tem um turismo no verão muito grande de argentinos para as praias do Brasil. Então, para destinos não principais, vamos dizer assim, a gente vem conseguindo aumentar, mas ainda de forma incremental. Mas eu sinceramente acho que é um caminho sem volta, né? Os céus abertos, o multilateralismo, isso não é uma tendência, não é alguma coisa que acontece conjunturalmente, é alguma coisa que é necessidade, necessidade do negócio. Deve ser acelerada agora para poder ir buscar mais receitas, aquelas que foram perdidas pela via do Covid, e poder acelerar esse processo. Sim. Mas já voltaremos a isso. Muito obrigado. Claro. Eu agora gostava de ligar ao Jorge Abrantes. Jorge, novamente bom dia. Olha, de acordo com um estudo da McKinsey, eles dizem que o paradigma mudou por causa da intervenção dos Estados. Há companhias que vão ter que aumentar os seus preços. Muito provavelmente os tais 7-8% de business travel se calhar vai ser reduzido, e também dizem que o leisure será aquele que tenderá a ser a almofada. Eu não sei se concordas com isto. Eu gostava de uma opinião à luz da experiência que já levas nestes mais de 30 anos no mercado. Bom, isto faz-me voltar um bocadinho atrás, quando foi o 11 de setembro. Todas as pessoas que trabalhavam na aviação diziam que a aviação nunca mais ia ser a mesma. E nós estamos a viver agora esse mesmo paradigma, passado estes anos todos, num contexto completamente diferente. É claro que esta situação pandémica veio alterar muitos dos comportamentos, quer do tráfego turístico, quer do tráfego de negócios. E há um conceito, por acaso vinha um artigo muito interessante esta semana numa revista espanhola, focando aquilo que não é um conceito novo, mas que praticamente esteve dormente ao longo dos anos, que é aquele conceito do leisure, ou seja, juntar o business e o leisure ao mesmo tempo. Porque, para todos os efeitos, estas novas tecnologias que nós estamos a utilizar e que eu estou a utilizar hoje em dia, que muitos de nós utilizamos de forma intensiva, veio para ficar. Porque aquela típica reunião que eventualmente obrigaria a uma deslocação para se voltar ao fim do dia, vai ter muita tendência para, eventualmente,
ser transformada num encontro muito mais produtivo através de um destes meios que permitem a visualização, permitem, no fundo, ter um contacto, não é o contacto físico per si, mas que vão certamente suprir muitas dessas viagens de negócios. É claro que há momentos que vão continuar a ser importantes e acho que aqui tem um papel importante todas as partes de reuniões e de convénios e de congressos ao nível da Meetings Industry, e aí sim há uma tentativa de recuperação rápida, não nos moldes tradicionais, como sabemos, mas que permita este maior contacto, sobretudo nesses congressos, nesses encontros, seja por razões de lazer, seja por razões de científicas ou por razões técnicas, mas é claro que temos por contrapartida aquilo que é o mercado de lazer. E no mercado de lazer todos nós sentimos que todos nós queremos viajar, há uma grande procura relativamente a estas oportunidades em função do tempo perdido, do tempo condicionado por aquilo que foi a pandemia, mas não deixa de ser também, para muitas das pessoas, ainda um wait and see relativamente ao desenvolvimento de determinado tipo de mercados. Porque muitas das pessoas têm ainda receio de ir para um determinado mercado, chegam lá, são obrigados a fazer um teste, têm o azar do teste estar positivo e ficam 14 dias num país que não conhecem, confinados a um quarto de hotel. Portanto, e tudo isto ainda vai trazer maior liberdade do ponto de vista das viagens de proximidade. É claro que temos quem faça viagens de longo curso e cada vez mais, quando essa confiança for retomada, elas vão ter um papel também bastante ativo. Basta olhar o desenvolvimento do próprio tráfego entre Portugal e o Brasil, como estavas a dizer, e o aporte que vem trazido até para a própria companhia TAP. Relativamente à questão dos preços, a questão dos preços vai depender muito das estratégias das empresas, porque para todos os efeitos, se há uma coisa que a companhia aérea não controla é a procura. E havendo outras companhias, e hoje em dia com a tecnologia, em que os clientes rapidamente conseguem, através de agregadores, fazer comparações ao nível dos preços, vão certamente procurar aquela solução que lhes dê melhor retorno daquilo que consideram mais adequado, ou em função do preço, ou em função do horário, ou em função de outro tipo de motivações que levem a escolher a própria companhia aérea. Eu ontem à noite fiz um exemplo numa companhia low cost, de um voo, entretanto, lançado para Marrocos, no final de novembro. A viagem para lá custava 4,99€ para uma quinta-feira e no domingo custava 4,99€ no regresso. Portanto, se estes preços precisam de ser melhorados, efetivamente sim. Agora falta saber até quando é que este nível de preços vão continuar a ser injetados no mercado por algumas destas companhias. Sim, senhora, não podia ser mais claro. De facto, as coisas são mesmo assim e não sabemos bem o que é que poderá ir em frente. Muito obrigado, Jorge. Rui, não sei se estás aí. Rui Carreira. Bem, então já voltamos. Ok, Rui. Olha, Rui, o Jorge Abrantes acabou de falar do leisure, não é? É uma coisa que faz tanta falta às companhias. Nós falávamos aqui há dias um bocadinho sobre isso. Até e o turismo? O turismo. Bem, o turismo. Bom, a África é bastante dispar na indústria do turismo. Há países fortes, há países muito fracos. E não há dúvidas que o turismo é a grande alavanca do transporte aéreo. Mas é aquele turismo de lazer, o turismo de mochila às costas. Não é? Porque o turismo de negócios, portanto, ainda tem muito que se diga. E as conexões que podem vir com os céus abertos em África, o que é que isso pode trazer em termos de futuro numa situação esta periclitante que passa, com falta de receitas, de passageiros, de aeroportos poderem melhorar a sua performance, etc. Bom, eu acredito que esta liberalização do mercado de transporte aéreo em África é a solução imediata para todos os problemas.
Eu acredito que sim. Aliás, é consensual já em África, do ponto de vista institucional. Todos querem o mercado único do transporte aéreo em África, mas o que é certo é que poucos estão a implementar. Portanto, ainda há uma série de receios à volta disso. Eu sistematizaria os países africanos dentro do negócio da aviação em 3 categorias. Há os fortes, os fracos e os do meio. Portanto, os fortes e os fracos querem a liberalização, pelos mais variados motivos. Os que estão no meio, estão periclitantes, estes têm muitos receios. E é aí onde se enquadra Angola. Portanto, estes países têm economias muito protetoras das suas companhias de bandeira e então têm receio da liberalização. E têm receio principalmente daqueles países em que têm companhias fortes. Têm receio de perder o mercado. Mas esquecem-se que poderão perder o mercado, um mercado, e poderão ganhar outro. Portanto, há aqui que fazer uma certa pedagogia, uma analogia daquilo que se passa nos Estados Unidos, no continente americano, de uma forma geral, e na Europa, e transportar para esta realidade africana. Ainda existem mentalidades protetoras que obstaculizam, mas nós achamos, eu particularmente, e ao nível da FRA, há esta tendência em pressionar os Estados a aderirem com força ao mercado único de transporte aéreo em África, porque esta que é a solução. Há uma grande desigualdade da oferta por parte de alguns países, porque havia aquela mentalidade que cada país deveria ter a sua companhia aérea e proteger o seu mercado. Hoje, a dinâmica das economias já não se compadece com este proteccionismo. É preciso abrir, porque os mercados não são assim tão grandes e a oferta está lá. E como é que as companhias vão de sobreviver? Hão de ter que ir à procura destes mercados. Portanto, o turismo, como dissemos há bocado, tem uma palavra a dizer, mas ainda não faz parte daquelas prioridades no triângulo das necessidades dos países africanos optar por esta questão do turismo. Há outras que obstaculizam. Rui, muito obrigado. Eu vou aproveitar, nós se calhar daqui a bocado já temos que fechar, daqui a bocado são 3 minutos. Agradeço também os insights interessantes. Eu gostava só agora de colocar aqui 2 questões, não é? Os aeroportos agora reagiram com as taxas, a IATA não gostou, enfim, cada um saberá de si. E o aeroporto de Cascais está disponível para receber a aviação privada? O aeroporto de Cascais, aliás, a aviação executiva, quem acompanha a aviação sabe que a aviação executiva cresceu 25% em relação a 2019. Cascais não é exceção, foram 19% de crescimento. Eu ouvi atentamente o Ministro Pedro Nuno Santos anteontem, aqui na abertura, e também o Presidente da ANAC a falarem dos slots do aeroporto de Lisboa. E eu acho piada porque em Lisboa, não sei se as pessoas têm noção, por ano são 11.000 slots de aviação executiva. Ora, se nós tirarmos esses 11.000 slots de avião executiva, um avião com 10, 20, 30 toneladas, e pusermos lá um de 300, a ANA fica toda contente, não é? E desviar todo esse tráfego para Cascais, que tem possibilidades para isso. Está aqui uma das soluções. Pronto, fica aqui em primeira mão essa informação. Com certeza que depois podemos fazer um debate à volta disso. Com todo o gosto. Desculpa interromper-te, é um trabalho invisível que é feito, mas de facto o aeroporto de Cascais atravessa agora uma fase de transição, de transformação, estruturação. É muito importante, como disse, um trabalho invisível, mas que acredito que no futuro vai fazer diferença. Ok, muito obrigado. Nós temos que encerrar, mas vou fazer a última pergunta. Muito rapidamente, eu gostaria de saber como é que está a questão da utilização dos biocombustíveis, por exemplo, sobre a situação da entrada das companhias low cost. Pronto, e como é que o mercado vai emergir nesta situação? Pedia que lhe fosse sucinto, peço-lhe desculpa, já temos pouco tempo.
Vou tentar resumir 1 hora de conversa em poucos minutos. Pois é, vamos lá. Eu acho que, como eu falei, né, a nossa opção no Brasil foi não parar os projetos. Um dos projetos mais importantes ali era, de fato, promover a abertura do mercado, promover a abertura de empresas estrangeiras. O Brasil, por exemplo, não tem restrição de investimento capital estrangeiro nas empresas aéreas. A gente avançou muito na pauta e, de uma certa maneira, eu tenho falado muito isso lá no Brasil, lá para o pessoal da ANAC. Talvez a gente não tenha, a nossa geração, uma segunda oportunidade como essa que o Covid está nos dando, de promover as atualizações e as modificações regulatórias de forma tão rápida e profunda como a gente não teria isso se não fosse o Covid, porque o Covid trouxe à tona a necessidade de mais colaboração, flexibilidade, eficiência financeira e eficiência regulatória, obviamente. Então, o que a gente fez no Brasil, a gente acelerou, deu motor, para usar o termo, a expressão no setor, em toda essa reforma regulatória. Então, a gente está agora com um processo de certificação de empresa muito mais simples, o processo na operação, a gente considera agora experiência pregressa, né? Então, se chegar uma empresa estrangeira que já opera no mercado, o processo é muito mais sério do que alguém, eventualmente, que quer se aventurar e não tem experiência, e por aí vai. Então, a gente tem certeza, claro que os projetos de novos investimentos pararam de uma certa maneira, mas a gente já teve, durante a pandemia, 3 empresas entrando em operação no Brasil. E eu acho que isso é um sinal muito positivo, considerando todos os fatos da pandemia que já foram falados aqui. Biocombustíveis. Só para completar esse assunto, e isso é uma coisa que a gente está levando ao ACE também, porque, de uma certa maneira, a gente precisa, com os mesmos princípios, dar uma nova abordagem regulatória, enquanto governo, enquanto reguladores, para que o mercado possa ter muito mais flexibilidade e agilidade, capacidade de desenvolver os seus negócios. Eu acho que foi isso, essa é a lição da pandemia. Tudo que a gente teve que fazer, Rui, de medida ano passado, se a gente desse uma abordagem diferente, regulatória, a gente talvez precisasse fazer 20%, 30% do que a gente fez. Mas porque, de uma certa maneira, os regulamentos são construídos de forma muito rígida e muito rigorosa, os governos precisaram agir com centenas. No caso do Brasil, foram várias centenas de medidas. E isso trouxe a grande lição que eu falei, e essa é a grande oportunidade que eu acho que os governos não podem desperdiçar. Biocombustível. Eu acho que, e aí é uma mensagem muito importante, né? É uma coisa que está nascendo e ela precisa nascer direito. Tem um potencial muito grande, tem um potencial revolucionário. O setor, que é o setor intensivo em tecnologia, sempre foi muito de buscar eficiência, não pode ficar fora da questão dos biocombustíveis, da questão de anular as emissões, essa questão ambiental. A gente deu um passo muito importante com o CORSIA, então já temos uma grande base para a regulação do mundo inteiro. A gente acha que esse é o caminho. Não pode nesse assunto cada país tentar inventar a sua regra. Então a gente acredita muito na regulação do CORSIA, mas é óbvio que isso precisa ser feito em bases não discriminatórias, em bases isonômicas, considerando as diferenças entre os países e as diferentes estágios de desenvolvimento. Os biocombustíveis estão em discussão no Brasil também, como no resto do mundo, mas pelas nossas contas eles vão responder por pelo menos 2/3 do desafio de anular e evitar as emissões do nosso setor. Então, biocombustível, mais uma vez, também não é mais uma questão de si, é muito mais uma questão de como e quando. Ok, muito obrigado. Vamos então agora para o final. Eu quero... algumas questões ficaram por colocar, mas não é possível, teremos que fazer numa outra altura. Agradecer ao Jorge Abrantes, ao Rui Carreira, ao Duarte, ao Juliano, ao Air Summit e à apresentação da Catarina Furtado. Muito obrigado e até à próxima.